Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma live do CMC, já tradicional das noites de segundas-feiras. Hoje o CMC terá o prazer de receber Makoto Sekita. Makoto Sekita é um dos maiores produtores rurais do estado de Minas Gerais. A Sekita Agronegócios tem uma história muito grande na produção de hortaliças e há 12 anos atrás iniciou na produção de leite. E, surpreendentemente, hoje é a terceira maior produtora de leite do Brasil. Junto com fazendas centenárias dentro dessa atividade, a Sekita Agronegócios está lá no top 100, lá no terceiro lugar do ranking de produção de leite do Brasil. Se você gosta desse conteúdo de agropecuária, se você tem interesse e participa de outros grupos de WhatsApp, compartilhe o link dessa live dentro dos grupos. É só clicar em compartilhar e jogar lá dentro do grupo essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, a gente faz conteúdo toda segunda-feira às 20 horas. É só clicar em inscrever-se. Se você não é inscrito, tem abaixo da minha imagem aí tem um botãozinho vermelho. Clica ali em inscrever-se e ative o sininho que o YouTube vai te notificar meia hora antes das nossas lives e no momento do início da live ele notifica novamente. Isso é uma ferramenta muito interessante para que você não perca nenhum dos conteúdos do CMC. Então vamos lá, pessoal? Doutor Makoto Sekita, é com o senhor. Obrigado, Paulo, Isnei também. E dizer aqui que é uma história mesmo essa questão do leite. Porque muito do contrário das pessoas que realmente começaram com leite, nós começamos com leite exatamente pensando na matéria orgânica, nos dejetos. Imaginávamos que se a gente tivesse a condição de produzir dejetos e se o leite empatasse, já estaria bom demais. Então, dizer assim que foi uma história muito boa para contar. Bem, qualidade e produtividade fazem parte do nosso DNA. Dizer assim que a produção de leite começou há 13 anos atrás. E começou exatamente porque nós precisávamos de alguma matéria orgânica que pudesse fazer economia na nossa propriedade, na produção de cereais, na produção de hortaliças. Então, pensamos dessa forma para que a gente pudesse fazer alguma criação. Pensamos em avicultura, pensamos em suinocultura, em gado de corte, mas o que mais poderia transformar seria o gado de leite. Então, todas as culturas que nós temos dentro da nossa propriedade faziam com que a gente pudesse transformar todas essas forragens em esterco. Então, assim nós fizemos. Em 2007, todo mundo se lembra que começou a alta dos fertilizantes, da mesma forma que ano passado e esse ano. Então, pensamos exatamente na economia. E aí eu vou contar uma história, não só do gado leiteiro, mas desde o começo da nossa fazenda, porque é interessante o porquê que nós começamos com o gado de leite. O que fazemos? Bem, nós produzimos 900 hectares de cenoura por ano, alho, 10 anos depois, hoje nós estamos com 500 hectares plantados de alho. Em 2008, coincidentemente, 10 anos após, estamos com 75 mil litros de leite. E em 2011, iniciamos com a beterraba também com 300 hectares. E o repolho, por último, 300 hectares por ano. Milho e soja, já desde que a gente veio para Minas Gerais, a gente já cultivava o milho e a soja. Dizer que nós viemos para Minas Gerais em 1982, portanto, nós estamos 40 anos aqui nessa terra abençoada. Então, dizer aqui que nós estamos nessa terra abençoada e aqui nós fizemos a nossa vida. Por isso, eu posso dizer que com 40 anos eu posso dizer que eu sou um mineiro naturalizado com muito orgulho.
é importante para o nosso sucesso. Não vou falar só de leite, porque eu acho que todas essas culturas foi importante para que a gente pudesse iniciar a produção de leite. Então, é importante a otimização da terra. Então, como nós vimos aqui, é uma produção de 5 litros, passando para mais de 8.000 litros por dia, já intensificando agora o confinamento, e agora também prospectando irrigação. Então, por quê? Para realmente otimizar muito mais as terras, porque com as mesmas terras, de repente, nós podemos produzir o dobro ou o triplo da produção, fazendo que a gente possa otimizar muito mais a nossa terra. Os fatores chaves para que a gente possa realmente otimizar a nossa terra: a água, a integração lavoura-pecuária, gestão de pessoas. Então, são essas 3 coisas que a gente imagina que são fatores chaves para que a gente possa otimizar o uso da terra. Falando em água, bem, como todos sabem, todo pecuarista, igual foi falado aqui, é mais importante hoje ser um bom produtor de alimentos. Se a gente não for um bom produtor de alimentos, realmente nós não vamos ter leite, porque o leite entra pela boca. E a maior parte do leite é água. Então, nós temos que priorizar a construção de barragens, de piscinão, para que a gente possa utilizar o máximo possível, tanto nas águas como na seca. Então, dizer que as construções de barragens, as captações de grandes rios, isso é muito importante. Dizer que fui no sul da Espanha, que só chovia 300 milímetros. E essa firma era a Primaflor. Hoje ela está com em torno de 15.000 hectares de estufa, exporta hortaliça para toda a Europa. Então, abastece toda a Europa, simplesmente com 300 milímetros por ano. Eles reutilizam toda a água para que possa produzir hortaliças. E tem uma rentabilidade muito grande. Não sei aqui, mas eu acredito que o regime de chuvas deve ser de 1.200 a 1.600 milímetros, né, por aí. Para nós lá é em torno de 1.800. Mas comparando com 300 milímetros, nós temos uma condição ímpar. Nós temos grandes rios, São Francisco, Pará, Paraopeba e outros rios aqui, tantos rios que a gente nem imagina, Rio das Velhas. E dizer que nós podemos captar, melhorando também a questão das leis, para que a gente possa realmente trazer uma captação maior dos rios e riachos. E dizer que nós também temos a condição de fazer barragens para que a gente possa produzir muito mais água, para que a gente possa irrigar no período da seca, e com isso contribuir com a alimentação para o gado leiteiro, ou que seja para o gado de corte. Fora isso também a parte social, né, que todo mundo sabe que é muito importante. Dizer também que, além disso, de produzir água, nós temos que ter o equilíbrio para preservar a parte ambiental. Então, a Fazenda Sequita hoje preserva a parte ambiental exatamente com barragens, com matas ciliares, e que possa realmente ter um equilíbrio da fauna e flora. Bem, chegamos, enfim, na questão da integração lavoura e pecuária. Para nós, isso, falamos com muito orgulho, porque isso que deu um direcionamento para a nossa empresa. Essa integração fez com que a gente pudesse, além de produzir muito mais a parte de forrageira, nós também tivemos muito mais qualidade, porque com o uso da irrigação, nós tivemos a condição de produzir muito mais, e a condição também
de usar a questão dos biofertilizantes e os estercos sólidos, nós tivemos uma produção muito maior, com menor custo. Bem, olha só a questão. Hoje, por exemplo, nós aplicamos biofertilizante, tanto na parte das hortaliças, como também na parte dos cereais. Aqui, nós tivemos pronunciamento do Dimas que 57% seria o custo dos nossos fertilizantes. Imagine só, com os biofertilizantes, nós plantamos o nosso milho com 80% de redução de fertilizante. E dizer assim que, se 57% é o custo de produção de um plantio de milho, então com 80% de redução de fertilizante, nós temos a economia de 45% na questão do plantio, da economia. Então, dizer assim que é muito importante. Hoje, todos os pecuaristas, de repente, não têm essa preocupação de aproveitar os dejetos. Isso é muito importante para nós. Nós começamos o nosso projeto de lei exatamente pensando no aproveitamento dos dejetos. E aí, com o tempo, nós fomos percebendo que a janela do leite é muito grande. Então, nós começamos a intensificar também a questão dos aperfeiçoamentos, na questão da genética, na questão das pessoas, e assim começamos. Na cultura de cenoura, beterraba, nós já fizemos os testes. A adubação é muito pesada, é em torno de 4 toneladas por hectare de fertilizante. E nós temos uma economia de 40% a 60% na economia de fertilizantes no plantio da cenoura, da beterraba e no alho também, exatamente devido à aplicação dos biofertilizantes. Então, nós temos uma integração muito grande e dizer que, com a aplicação do biofertilizante no milho, economizando 80% dos fertilizantes, nós temos também uma produção até maior, em torno de 5% a 10% na questão da produção de milho. Todo mundo sabe, todo mundo que tem um canteirinho de hortas, por que será que o pessoal começa a pegar matéria orgânica, colocar um esterco para plantar uma alface, uma couve? Realmente é para que possa melhorar as condições físicas dos solos, para que a gente possa realmente produzir muito mais. Então, isso é muito importante. Aqui está mais um detalhe que nós falamos. Nós temos um processo de separação do líquido e do sólido. O sólido, nós fazemos a compostagem, fazendo a esterilização desse composto. Parte delas vai para a agricultura e parte delas vai para a cama das vacas. Logo após eu vou mostrar para vocês como é que está sendo as camas com esse composto esterilizado. Nós não utilizamos areia exatamente porque daria muito problema para as bombas de irrigação. Então, acabaria rapidamente com a questão da deteriorização das bombas. Então, aqui, o líquido, nós temos também o processo que passam no biodigestores, e aí esses biodigestores, com as bactérias existentes natural, produzem o gás metano. E com isso, nós também produzimos as energias. Aqui está o aproveitamento dos dejetos líquidos. Então, nós concentramos numa piscina para que pudesse distribuir em todos os pivôs central que tem nessa fazenda, que tem o gado leiteiro. Aqui tem o melhoramento também, através de aeração. E aqui, o que sobra também, nós colocamos na parte as hortaliças e também na parte dos cereais. Aqui está a aplicação dos biofertilizantes, né,
que vocês estão vendo aqui, é impressionante, com as bactérias também degradando aquelas pequenas partículas, nós não temos um entupimento na parte do pivô central. Aqui estão os 3 geradores, motores a biogás, que nós produzimos energia. Isso aqui, nós fizemos uma parceria com uma empresa para que se colocasse esses 3 motores. E aí gera energia, joga na rede da CEMIG e é compensada, né, durante todo o período. Agora, vamos dizer aqui, eu acho que foi falado muito aqui, nessa questão, por exemplo, da alimentação, conforto, genética. Então, são 3 pilares. 3 pilares para uma boa produção de leite e qualidade. Dizer que primeira questão é a alimentação. Alimentação muito bem feita, né? O conforto e a genética. Então, dentro da alimentação, nós temos a produção de silagem, principalmente de milho. Nós temos a silagem de milho, nós temos a silagem pré-secada de tifton, também de aveia. E aí, nós temos também um projeto para que nós pudéssemos fazer um treinamento das pessoas que realmente vão fazer silagem. Então, essas pessoas, desde aquelas pessoas que abrem a tampa da carroceria do caminhão, até as pessoas que estão ligadas pela questão da qualidade, eles estão por dentro do que a silagem tem que ser. Então, se chegar um caminhão que não esteja em conformidade, qualquer pessoa vai saber que não está na conformidade. Então, como nós precisamos de um silo de boa qualidade, nós temos que formar pessoas. Então, essas pessoas realmente têm um treinamento aqui, para que realmente pudesse fazer uma silagem de boa qualidade. Não só de milho, mas de tifton também e de aveia. Outro detalhe, o conforto. O conforto, já foi falado aqui, algumas partes foram implantadas eucalipto, etc., para dar mais conforto, sombra, mas talvez não foi suficiente. Daí partiu para o compost bar, e nós partimos para as camas usando o esterco esterilizado. Então, nós fazemos a compostagem. Durante a seca, nós temos um pátio de compostagem para que pudéssemos fazer o máximo de composto, e parte dela vamos para as vacas, aqui, e parte nós acumulamos no barracão, no tempo das águas. E nós temos um barracão também, que tem essa condição de fazer o composto, através de uma máquina que remove e faz o composto esterilizado dentro do barracão. Então, para acrescentar, para que a gente possa fornecer para as camas o ano inteiro. Dizer que para nós realmente foi uma surpresa muito agradável. Hoje nós podemos dizer que o nosso CCS está abaixo de 80 mil, que é difícil, todo mundo sabe, numa quantidade de 1.850 vacas, não é fácil ter uma questão dessa sanidade abaixo de 80 mil. CBT, pelo último dado do Léo aqui que eu vi, estava em torno de 2 mil também, realmente não é fácil, todo mundo sabe. Então, graças ao conforto das vacas, graças ao esterco esterilizado. Então, podemos dizer que a alimentação, conforto das vacas, e por último, eu acho que a genética também fala muito mais alto. Por quê? Não adianta nada ter o conforto, ter a alimentação, mas se não tiver genética, se não tiver capacidade de produção. Dizer que, para mim, foi uma surpresa muito agradável começar a criação do gado leiteiro. Porque quando eu vi a minha filha, Ana Paula, fazer a parte nutricional do gado, começava a medir gramas por gramas, para que a vaca possa ter mais sanidade, mais
dias de vidas, para que a vaca pudesse realmente produzir muito mais. Aí eu fiquei pensando, nossa, as nossas vacas têm uma nutricionista que cuida aos detalhes. E nós não temos um nutricionista à altura. Então, dizer aqui, aproveitando também, que é interessante a gente fazer nutrição para as vacas. Mas vamos procurar também um nutricionista para nós, para que a gente possa durar mais, para ter mais saúde. Porque nada adianta produzir leite, vender bem, ganhar dinheiro, e a gente estragar a saúde. Então, aproveito e falar também que nós tenhamos um nutricionista para nós. Né, Paulo? Então, isso eu acho que é muito interessante, ter esse nutricionista. Bem, com tudo isso, falando em termos de alimentação equilibrada, a questão do conforto e a questão da genética, podemos ver que em 2010, nós começamos em 2008, mas uma questão de dados, começamos em 2010, porque de 2008 até 2010 foi realmente uma catástrofe para nós. Realmente, os barracões não ficaram prontos, tivemos muitos problemas de mastite, problemas sanitários, porque quando nós compramos muitas vacas, muitas novilhas, nós compramos todo com o exame feito. Mas todo mundo sabe, igual a Covid, nós fazemos exame e de repente não apresenta nada. E de repente, daqui 2, 3 dias, se apresenta. A vaca é a mesma coisa. Fizemos todos os testes necessários, mas sabemos que nós compramos novilhas e compramos problemas. Daí descartamos muitas vacas em lactação e tivemos problemas sérios. E também muito barro, que os barracões não tiveram pronto. Dizer que, cada ano, nós tivemos uma crescente muito uniforme. Então, para que isso pudesse acontecer, exatamente um investimento muito grande na questão da qualidade dos alimentos, um investimento no conforto e também um investimento na genética. Falar assim, em termos de conforto, nós apanhamos muito com a cama de borracha. E aí, o que nós fizemos? Nós retiramos toda essa cama de borracha, arrebentamos aquele concreto, fizemos como um freestyle, como fosse de areia. No lugar da areia, nós colocamos o composto esterilizado. Então, por aí, você vê que foi uma crescente muito grande, que em 2021 estávamos com 71.900 litros por dia. Bem, esse aqui é um dado de junho de 2022, que nós estávamos com 1.875 vacas em lactação, aproximadamente 40 litros por vaca e 75 mil litros dia. Dizer que, pelos dados também, nós ultrapassamos nós estamos quase 40,5 e com quase 76 mil litros de leite dia. Nosso rebanho, 4.250 animais holandês, e nós temos em torno de 700 receptoras para que a gente pudesse aproveitar os alimentos do gado holandês, que normalmente a gente deixa de 3 a 5% de sobra, para que a gente não deixe as vacas sem comida. Então, 24 horas no coxo. Pessoal, dá uma pausinha aqui, eu queria falar sobre o CMC Flix. Esse conteúdo que você vê todas as segundas-feiras no CMC é apenas na ponta do iceberg do que tem dentro do CMC Flix. Dentro do CMC Flix você tem diversos cursos, como se fosse uma Netflix do agro. Se você quiser saber sobre confinamento, você clica lá escreve confinamento lá dentro do CMC Flix, vai aparecer um curso completo de confinamento e vai aparecer inúmeras lives.
Ah, não, quero saber sobre semi-confinamento. A mesma coisa dentro do CMC Flix. Clica semi-confinamento, aparece um curso completo, inúmeras lives. A mesma coisa acontece com bovinos leiteiros, a mesma coisa acontece com compost barn, a mesma coisa acontece com criação de bezerras leiteiras. Você tem inúmeros conteúdos e tudo isso apenas por 50, por menos de R$60 por mês. É muito barato para que você tenha acesso durante um ano por todo o conteúdo do CMC. As lives que a gente faz, todas as lives que a gente fez, um conteúdo enorme e diversos cursos já gravados. Cada um desses cursos custa R$247. Então não perca tempo, chame agora mesmo uma das nossas consultoras, o telefone dela está passando aí debaixo da tela. Adicione ela no WhatsApp e pergunte sobre o CMC Flix, que você vai ter um conteúdo muito bom e de alta relevância para o seu negócio. Por último, eu acho que a Fazenda cresceu muito com essa questão de gestão de pessoas. Então, os fatores chaves aí seria água, integração lavoura-pecuária e gestão de pessoas. Por que gestão de pessoas? Porque, na verdade, nós podemos ter a técnica de todo mundo. Como foi apresentado aqui, nós temos certeza, mas são as pessoas que fazem acontecer. Então, isso nós investimos bastante. Nós fomos para Piracicaba, primeira ida foi eu e o Léo fazer o curso de gestão de pessoas. Depois foi um carro, depois mais outro carro. Não satisfeito, como nós tínhamos muitos, a parte de gerência, supervisores, nós imaginamos o seguinte: dessa forma a gente não consegue replicar essa parte de gestão de pessoas, porque nós não somos profissionais. Então era muito melhor a gente pegar a nossa gerência, nossos colaboradores, que realmente têm uma importância para ser aqui do agronegócio. O que nós fizemos? Nós começamos a ir de ônibus. Fomos 2 vezes de ônibus. E coisa interessante. Todas as vezes que nós fomos fazer o curso, eu fui acompanhando essas pessoas para que a gente tivesse realmente saber o que as pessoas pensam e o que as pessoas realmente enxergam em relação à gestão de pessoas. E nós tivemos várias pessoas também, do nosso próprio conselho: Makoto, para que gastar tanto com gestão de pessoas? É muito dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que não gastamos nem, se considerar assim do que nós ganhamos, eu acho que talvez não foi nem um mês para tirar todos esses custos, né, o que nós implementando com gestão de pessoas. Aí está o time, né, que nós formamos lá em Piracicaba. São essas pessoas realmente que estão gerindo a fazenda. Hoje, por exemplo, nós temos uma tranquilidade. Aqui está eu, está o Léo, está o Luiz, né? Antigamente, se falasse para sair a algum lugar, não teríamos nem condições. Hoje, com a gestão de pessoas, nós temos condições, sim, de participar de palestras, de ver as coisas importantes e fazer com que nós possamos cada vez mais ter mais conhecimento. E aqui foi uma questão interessante. Se todos verem aqui, nós fizemos um estudo do livro, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E, por incrível que pareça, toda semana, no grupo de 20 pessoas, nós estudávamos o livro. E fazia leitura de um capítulo. E se caso, e era sorteada aquela pessoa que ia apresentar o capítulo. Se a pessoa não tivesse condições de apresentar, não leu o livro, a gente cancelava a reunião. Então, portanto, dali para frente eu tenho certeza absoluta que ninguém deixou de ler o livro, porque imagine só cancelar uma reunião porque a pessoa não leu o livro.
Então foi uma estratégia muito boa, funcionou muito bem. E aí está a nossa equipe engajada para que a gente pudesse produzir com mais eficiência as hortaliças, cereais, o leite. Então isso fez com que a gente pudesse ter essas atividades tudo nas nossas mãos. E olha só, o que um colaborador, nosso gerente, falou. Gerente da pecuária leiteira. Fazer o curso de gestão MBA fez toda a diferença para mim, pessoal e profissionalmente. Quando fui pela primeira vez, confesso que fui um pouco desconfiado, porque a gente pensa que é só trabalhar, olha bem, pegar no pesado e mostrar serviço. E muitas vezes esquecemos de todos aqueles princípios que aprendemos no curso. Comecei a ver como é importante abrirmos a cabeça para essas coisas. Aprendemos várias ferramentas de gestão que são de suma importância para a organização do trabalho, a criação das rotinas, as reuniões diárias, semanais e mensais, fazer os indicadores diários para ver com mais agilidade as coisas que acontecem na fazenda. Tudo isso é muito importante para a tomada de decisões mais assertivos, mas o maior aprendizado que eu trouxe para a minha vida profissional foi uma coisa que me mudou mesmo: facilitar, simplificar o trabalho das pessoas, estar junto delas, atender o trabalho de cada um, e por mais difícil que for esse trabalho, procurar fazê-lo de uma maneira mais simples. Melhoramos os relacionamentos, simplificamos os processos e com isso diminuímos os desperdícios. Com o tempo, produtos e outros, de uma forma geral, me orgulho muito disso. Então, isso é um colaborador que nós temos lá dentro da nossa propriedade que disse isso depois no curso. E agora, dizer que o agro é capaz de mudar a história de uma cidade. E o agro é também capaz de mudar a história do nosso estado. E o agro também é capaz de mudar a nação. Produzir é alimentar a vida. Então, muito obrigado. Pessoal, muito interessante a história do Makoto Sekita, da Sekita Agronegócios. A gente fica muito entusiasmado quando traz conteúdos que o próprio produtor revela o que ele faz dentro da propriedade, e a gente viu a força que tem a gestão dentro da propriedade dele. E se você quer aprender sobre isso, a gente tem um curso de gestão do agronegócio também, gestão na produção de leite, que você pode chamar um de nossos consultores para ter acesso a esse conteúdo. Gestão é tudo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e segunda-feira tem mais. Até lá!